Vamos abrir a palavra de Deus rapidamente em Malaquias, capítulo 3, versículo 8, em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3, versículo 8. E diz assim a palavra de Deus: Pode um ser humano roubar algo de Deus? No entanto, estás me roubando. E ainda ouso questionar: como é que te roubamos? Ora, nos dízimos e nas ofertas. Estás debaixo de grande maldição, porquanto me roubais. A nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei os comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Promete Yahvé dos Exércitos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós aprendemos, através desse trecho da palavra de Deus, sobre trazer os dízimos à casa do tesouro. Né? É importante você notar que o dízimo, né, o que está solicitando aqui, está sendo comentado aqui, ele era obrigatório na época da lei. Ele só tem validade para quem guarda toda a lei de Moisés. Se você não guarda a lei toda, então não tem validade você seguir o preceito do dízimo. Por quê? Porque a lei de Deus, ela não é como se fosse um cardápio, que você, ali dentro daquele cardápio, você escolhe o que você quiser para poder você seguir. Se você não seguir a lei toda, certamente você estará violando toda a lei. Se você guardar de 10 itens, você guardar um item, e você descumprir um desses 10, você não vai ser salvo por ter cumprido 9. Você estará em pecado em toda a lei. Então, nós aprendemos, né, através da própria palavra de Deus, que nos ensina, que se você não guarda a lei toda, você não pode pegar um item da lei e tentar guardar. E o dízimo, né, era obrigação para o povo de Israel trazer. Trazer para onde? Para a casa do tesouro. Essa casa do tesouro, ela nunca foi referência à igreja. As igrejas que nós estamos convivendo hoje, nunca foi referência a templo. Essa casa do tesouro era depósito, onde se guardava as ofertas, onde se guardava os dízimos, porque não podia armazenar todas aquelas ofertas, todos aqueles dízimos, no meio do pátio do templo, ou dentro do templo. Então, Neemias, né, nós aprendemos aqui em Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 13, quando o templo foi restaurado por Neemias, ele nomeou como tesoureiros para supervisionar os depósitos. Esses depósitos que ele mesmo construiu. Eles foram construídos na época de Neemias. Neemias achou, né, por certo construir esses depósitos, esses galpões, ao lado do templo, para poder armazenar as ofertas, porque a quantidade de ofertas e de dízimos eram muitas. Então vamos ler lá em Neemias 13, versículo 13. E nomeei, né, como tesoureiro para supervisionar, para que supervisionasse os depósitos, Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escriba, e Pedaías, dentre os levitas, e como assistente deles Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porquanto eram homens de confiança e, portanto, receberiam a responsabilidade de providenciarem a distribuição dos suprimentos entre seus irmãos e companheiros de ministério.
Então nós aprendemos através, né, da própria palavra que a casa do tesouro nunca foi referência à igreja. E a obrigação de trazer dízimo, né, para dentro da casa de Deus, se baseando dentro desse versículo, para o cristão não está certo. Porque o cristão, ele não vive mais debaixo da lei de Moisés. Porque esse versículo, esse trecho da palavra de Deus de Malaquias 3, versículo 10, é para a nação de Israel. A nação obrigada a guardar as leis de Deus. A nação escolhida por Deus para poder obedecer às suas leis. A aliança que Deus fez, né, com a humanidade, naquela época, Ele não fez com todas as nações. Ele fez apenas com uma nação, que era a nação de Israel. A nação de Israel, por sua vez, falhou. Deus, ele fez uma nova aliança no sangue de Cristo Jesus. O véu se rasgou. Uma nova aliança se fez. Não estamos mais debaixo da maldição da lei de Moisés. Não somos mais obrigados a seguir preceitos da lei de Moisés. Preceitos esses baseados em ordenanças, como é o caso do dízimo, né? E naquela época o povo trazia para a casa do tesouro, ou seja, para os depósitos do templo, onde ficava armazenado todas aquelas ofertas que eram trazidas. Então ele fala que trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E esse dízimo, ele sustentava os levitas, sustentava os sacerdotes, né? O povo, os trabalhadores, né, designados por Deus para trabalharem no templo. E provai-me nisto. Deus, ele faz aqui até um desafio. Assegura ao Senhor dos Exércitos: e comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Então veja bem, quando Deus, ele menciona as comportas dos céus, Deus, ele menciona as comportas do céu para derramar bênçãos, mas essas bênçãos, ela tem um significado. Nesse caso aqui, Deus, ele cita as comportas dos céus. A palavra de Deus menciona as comportas dos céus lá no dilúvio, lá em Gênesis, né? Quando desceu o dilúvio. Aqui ela cita de novo as comportas do céu. Quando ela comenta sobre as comportas do céu, significa que Deus, ele vai derramar chuva. Chuva, não essa chuva que você acha que vai receber, a chuva de materiais, de bênçãos materiais, não. São chuvas de verdade, para poder regar a terra poder se fertilizar e produzir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse versículo está ligado à agricultura, ao campo, à colheita. Tanto é que no versículo 11, ele confirma assim também: impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, promete Yahvé dos exércitos. Então, o que acontece? Muitas pessoas, muitos pastores, falsos pastores, falsos profetas, eles se utilizam desse trecho da palavra de Deus para enganar as pessoas que não estão mais debaixo da lei de Moisés. Por quê? Porque foram compradas. E compradas por um preço muito alto, por preço de sangue. Nós já fomos libertos da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés. Não somos mais obrigados a seguir a lei. Porém, somos obrigados a seguir a lei de Cristo. Não mais a lei de Moisés, mas a lei de Cristo. Porque Deus, ele nos libertou de uma lei, não foi para que a gente ficasse sem lei, mas ele nos deu outra lei, que é a lei de Cristo.